Eu trouxe aqui para vocês 2, 4, 6, 7 exemplos de bolsas de estudo de graduação, doutorado e etc., que exigem a comprovação de fluência ou de proficiência. Editais diferentes, instituições diferentes colocam isso de forma diferente. Então, pode ser comprovação de fluência em inglês, comprovação de proficiência em inglês. Você pode encontrar das duas formas, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou mostrar 4 exemplos de exigência de fluência e vou mostrar aqui mais 3 editais mais detalhados para vocês, porque se eu for detalhar cada um dos editais, vai ficar muita coisa para gente e não é o objetivo. Eu quero te apresentar as oportunidades. Então, de cara, vocês estão vendo aí na minha tela, Harvard Business School. Então, a gente tem aqui o processo de aplicação, os requisitos, e aí aqui embaixo, olha o que eles falam. For the 2023-2024 application, eles vão aceitar, aqui até é importante ressaltar isso aqui, ó, will accept the at-home or online versions. Muita gente acha que tem diferença de aceitação do presencial, das provas presenciais para remota. E as duas provas têm a mesma aceitação oficial, e eles fizeram questão de colocar aqui, ó. Harvard Business School will accept the at-home or online versions of the TOEFL IBT and the TOEFL ITP. Então, aqui eles vão aceitar tanto o TOEFL IBT quanto o TOEFL ITP. Aqui um exemplo da Universidade de Harvard. Outro exemplo que a gente tem aqui, deixa eu compartilhar com vocês, é para Cátedra em Ciências das Engenharias e Dados na Flórida. Eu tentei pegar exemplos de áreas diferentes. Então, aqui, essas bolsas de estudo são destinadas para professores e pesquisadores com comprovada experiência na área de engenharia e dados da Flórida. Aqui, se a gente vai vendo os requisitos, ter fluência em inglês. Quando eles falam aqui logo nos requisitos que você precisa ter fluência em inglês, como que a gente vai provar que você é fluente? A gente tem algumas possibilidades, né? Vai depender da exigência da instituição e do edital. A gente pode, por exemplo, fazer entrevistas com os orientadores, co-orientadores, para que eles possam reconhecer a nossa fluência, mas a gente tem as certificações internacionais, e como o próprio nome diz, elas são internacionais. Então, independente de onde você for, se você tem um certificado reconhecido internacionalmente, você pode comprovar a sua fluência, a sua proficiência em inglês. Então, aqui, ó, a gente tem de benefício $27 mil para cobrir todas as despesas de passagem aérea, moradia, manutenção e permanência nos Estados Unidos. Seguro acidente, visto e etc. Então, o exemplo aqui de bolsas para professores e pesquisadores na Flórida, na área de engenharia e dados. Outro exemplo que eu vou mostrar na área de artes, humanidades e ciências sociais. Então, aqui nós temos novamente bolsas destinadas a professores e pesquisadores com experiência comprovada nas áreas de saúde planetária, artes, ciências humanas e sociais. Então, para que é essa bolsa? Para que esse candidato possa lecionar uma disciplina para pós-graduação ou graduação avançada. Se a gente desce aqui também para ver os requisitos, ter fluência em inglês. Então, mais uma vez, eles exigem a fluência em inglês.
E ter uma certificação internacional de proficiência é o caminho mais fácil para que você possa ir provar a sua fluência em inglês. Eu não vou entrar muito nesses editais aqui, tá? Eu estou mostrando algumas oportunidades mais gerais e vou entrar em alguns editais também com vocês. Mas aqui, ó, os benefícios. $30.000 para cobrir todas as despesas de passagem aérea, moradia, manutenção, seguro para acidente e doença, taxa do visto e etc. Então, a gente viu um na área de engenharia, um na área de artes e humanidades. Vou mostrar aqui para vocês também bolsa para pesquisadores e professores visitantes com doutorado em todas as áreas do conhecimento. Olha só, requisito ter proficiência em inglês compatível com bom desempenho nas atividades previstas. O que isso significa? Ter nível de inglês suficiente para que você possa desempenhar suas atividades na universidade. Suficiente não necessariamente significa que você precisa ter nível de inglês avançado. Suficiente é para se comunicar e interagir dentro das situações que vão exigir ali o seu conhecimento de inglês e o uso da língua inglesa. Inclusive, eu até postei um conteúdo sobre isso essa semana. A maioria dos programas de bolsa de estudo para brasileiros não exige nível de inglês avançado. Porque não necessariamente você precisa ter nível de inglês avançado para que você consiga se comunicar nas situações ali do dia a dia. É claro, gente, eu não estou dizendo que é para você parar de estudar inglês. Ah, para aí no intermediário, tá ótimo. Não é isso, tá? Definitivamente não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que todos vamos buscar aí a evolução na aprendizagem de inglês? Vamos, mas a maioria das bolsas de estudo aceita nível de inglês intermediário. E muitas pessoas perdem essas oportunidades justamente por ficar ali achando que eu só posso tentar e eu só vou conseguir quando eu tiver nível de inglês avançado. Não. A maioria das bolsas exige ou aceita nível de inglês intermediário. Então, lembre-se disso aí quando você começar a pensar em desistir de alguma dessas oportunidades. Então, aqui, requisito ter proficiência em inglês compatível com bom desempenho nas atividades previstas. Mostrei aqui para vocês as oportunidades da Harvard Business School também. Trouxe aqui para vocês um exemplo que eu até mostrei na nossa primeira live, que é bolsa para graduação na Universidade da Coreia do Sul. Então, se a gente for vendo aqui os documentos obrigatórios, a gente chega na parte de Proficiency Test. Teste de proficiência. Quais são os testes aceitos? TOEFL, IBT, TOEFL Paper, TOEFL CBT, que eu já comentei também sobre essa prova, IELTS e etc. Então, TOEFL é uma das provas aceitas. A gente tem aqui o exemplo, vou compartilhar aqui com vocês também. O edital do PDSE, que é o Programa de Doutorado de Sanduíche no Exterior. Então, o nível mínimo de proficiência, deixa eu ler aqui para vocês. O nível mínimo de proficiência exigido pela CAPES foi baseado no nível B2. Tá vendo? B2, para quem não sabe, é o nível de inglês intermediário avançado. É literalmente o intermédio ali, entre o intermediário e o avançado. Você saiu do intermediário agora, mas ainda não tem o nível de inglês avançado. Então, aqui, comprova aquilo que eu acabei de dizer. A maioria dos programas não exige comprovação de nível de inglês avançado. Então, aqui eles falam, os candidatos deverão comprovar obrigatoriamente. Ou seja, se você não tiver a comprovação de proficiência em inglês, você não pode concorrer
a essa vaga de bolsa de estudo, a essa bolsa. Então, os candidatos deverão comprovar obrigatoriamente nível mínimo de proficiência no idioma do país de destino igual ou equivalente a B2, de acordo com o apresentado abaixo. Então, aqui, para a língua inglesa, mais uma vez, TOEFL. Lembrando que, quando as duas provas são aceitas, tanto o ITP quanto o IBT, existem algumas questões que você pode observar para decidir qual das duas vai fazer. A gente teve uma live só falando das diferenças de ITP e IBT. Vale a pena conferir. Se você não assistiu, a gravação está disponível aqui no YouTube. Então, vai lá, assiste se tem alguma dúvida. Outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é o CAPS Print, que também é um programa de internacionalização. Então, aqui eles oferecem bolsa de doutorado sanduíche também, ou de capacitação em curta duração. Então, aqui, o que eles falam? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, né, para ficar melhor. Nós temos aqui os candidatos à bolsa no âmbito do programa CAPS Print, além das exigências relativas à proficiência de língua, deverão apresentar comprovante válido de proficiência. Ó, vou grifar aqui para vocês. Comprovante válido de proficiência. E aqui, mais uma vez, o TOEFL disparado para comprovar proficiência em língua inglesa. Sem querer, eu grifei ali alemão, tá? Mas o objetivo era grifar a língua inglesa. Se você quiser fazer prova de alemão, pode fazer também, fica à vontade. Não sou eu que vou te impedir. Então, aqui, TOEFL IBT, TOEFL ITP, qual que é a diferença do PDSE para o print? Aqui, essa nota que eles estão exigindo é uma nota de nível intermediário, não é intermediário avançado. Então, é uma nota um pouquinho abaixo da exigida no PDSE. Se a gente vai aqui no edital do PDSE, ó, enquanto aqui está exigindo 527, aqui eles exigem 543. Então, é uma nota um pouquinho acima, um nível acima. Para essa universidade da Coreia, eles exigem aqui 530, que, tá vendo? Tá bem próximo do 527. Também é intermediário. Então, eu mostrei aqui algumas oportunidades para vocês. Mostrei pelo menos 3 que vocês encontram no site da Fulbright Brasil.